pergunta rápida, que é o seguinte: qual o atributo mental somático vocês acham que amplifica a objetivação? Esse é o atributo mental somático, mas bom, neologística, criatividade. Porque é aquilo que foi falado, dar a palavra. Você vai dar uma palavra para aquilo que é subjetivo. A subjetividade nossa é extremamente complexa, consciência poliédrica, holobiográfica. Imagina o que é consciência. E eu acho que criar novas palavras, os neologismos, a criatividade digamos assim, um atributo, uma capacidade, uma qualidade da consciência que reduz, digamos assim, essa subjetividade oculta que a gente tem dentro da gente. Sei lá, né? Falei o que me vem na cabeça. Fala, Pascolinho, você está com cara reflexivo. Eu fiquei pensando nessa pergunta, porque ela é difícil, e aí a minha resposta é o registro. Talvez a unidade de medida seria, eu não sei responder a sua pergunta do ponto de vista do atributo mental somático, mas eu consigo responder unidade de medida. A unidade de medida para mim é o registro, a quantidade de registros de autopesquisa. Diga lá. Para mim, a palavra é cognição. Quanto mais cognição, eu quebro todas as falácias, os erros. Claro, vai ter um grau de subjetividade, isso é inerente. Mas é cognição, é o processo do conhecimento, a começar pelo autoconhecimento. Autocognição, né? Saber dar nome, né? Rosa, diga lá, ajuda a gente aí, Rosa. Você que dá, o Valdo falava que você dava a palavra final, né? Acabava o assunto. Que é cognição, que eu falei desde o início, né? Cognição. Mas, assim, mais especificamente, para mim, a racionalidade lúcida, evolutiva, entendeu? Não é uma racionalidade humana, é racionalidade entendendo corpos de conhecimento extrafísico, porque é para lá que a gente vai. A gente vai terminar lá. Vê se tu concorda com isso, olha só. A lucidez, ela vem antes do discernimento, certo? A lucidez é só enxergar. O discernimento é que você decidiu que é melhor escolher. do pior. Então, olha só, para eu saber se eu não vou para o catar não, mas eu vou catar feijão, tá? Então, eu vou catar feijão aqui. Para eu saber se é feijão ou arroz, tem que ter luz. Eu tenho que olhar. Antes tem que ter conhecimento, porque se você não tem a ideia... Você não sabe o que é feijão nem arroz. Feijão, nem que é o arroz, você vai olhar para as duas coisas e vai pensar que é um bicho. Não, tudo bem, tem que ter cognição. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Que a lucidez, a autolucidez, ela, por exemplo, ela te permite observar. Agora, é claro, porque tudo é cognição, né, gente? Não existe nada sem cognição, né? A ausência de cognição é estultice, é o apriorismo mor. Então, assim, eu acho que a cognição, eu estava pensando num atributo, Rosa, que fosse além da cognição, entendeu? Porque a cognição é tudo, né? Sem cognição não tem nada. Racionalidade evolutiva, com visão, com ponteiro, aí falava intenção, né? Eu falo ponteiro para a evolução, porque você pode ter racionalidade para decidir pelo não prioritário, mas eu quero racionalidade para decidir pelo prioritário evolutivamente. A definição de discernimento é que primeiro você tem que enxergar. Enxergar é fundamental, mas não basta. Entendeu? O professor Valdo, vou falar o nome dele aqui, ele falava, discernimento é muito importante, mas sem a lucidez, mas sem discernimento não adianta nada. O discernimento é que você enxergou, aí você tem que distinguir uma coisa da outra, tem que ver se aquilo é prioritário ou não para a evolução, entendeu? Então, é tudo prioridade. Talvez sejam, assim, por exemplo, lucidez e autodiscernimento são elementos da cognição, né? São elementos que te permitem... a cognição é um conjunto, né? É o conceptáculo. Se a gente sintetizar em cognição, aí eu acho que eu concordo contigo nesse sentido. Porque, realmente, para você sair da subjetividade para transformar algo em objetivo sem cognição, esquece, né? Esquece. Diga lá, Júlio. É que tu deu o exemplo do arroz e feijão, né? O problema é que, quando tu diz que tu já faz essa leitura arroz e feijão, tu já entrou no campo da objetivação. Tu já sabe que é arroz e feijão. O subjetivo seria o quê? Tem ali grãos,
branquinhos, grãos pretinhos, e aí você vai fazer boa. você vai atuar a tua cognição, Exato. e aí aquilo que eu falei, você vai nomear aquilo ali. Se for verdinho, é ervilha. Ervilha, né? Amarelo é milho. Aí você vai estudar aquilo ali, vai nomear, vai dar, vai descobrir as funções e dar significado. Aí já é objetivação. Mas tem que saber que tem feijão branco, que tem feijão marrom. Tem várias cores, tem marrom. Entendeu? Isso- Tem que ter cognição, vermelho. conhecimento. Por isso que eu iria mais na linha muito da neofilia, assim, sabe? Às vezes a neofilia no sentido da curiosidade, do abertismo. Porque aí a pessoa bota esses atributos mentais que vocês estão falando para funcionar. Porque, veja bem, se a pessoa não tem isso, ela pode ter uma racionalidade, pode ter uma mega inteligência, Ela pode pegar e o ela usa milho, isso para se enganar. Ela pega o milho e fala que existe feijão amarelo, por exemplo. Ela pode usar os mecanismos de racionalização como defesa também. Eu posso dar E um aí- contra-exemplo que o professor Valdo disse que eu fui assim na vida passada, que eu me encantava pelo novo e seguia pelo novo, então eu me dispersei. Então só a neofilia também eu acho muito pouco. É um problema. Tem que ter racionalidade, entendeu? Tem que saber escolher o prioritário evolutivo. Para você saber fazer isso, tem que conhecer o corpo de conhecimento. É a opinião do professor Valdo? Mas é a melhor coisa que a gente tem. Foi por isso que a gente veio parar aqui. Quando a gente conheceu a Conscienciologia, que é uma subjetividade do professor Valdo, a gente achou que aquilo tinha a ver com a gente. Então aquilo é objetivo para a gente, entendeu? Ô Rosa, mas assim, eu entendo o que você diz, assim, não é a pessoa ficar só o novo pelo novo. Mas por exemplo, até na enciclopédia, né? Ela foi aberta com verbete abertismo consciencial. A pessoa tem que ter esse abertismo para poder acessar esse corpo de conhecimento. E aí eu acho que nesse ponto, eu penso que é muito esse raciocínio do pesquisador, que envolve essa curiosidade, pesquisista, a pessoa quer entender. Aí ela vai buscando saber mais e ampliar essa cognição. No final das contas, não tem um só atributo, tem um cluster de atributos, entendeu? É tudo Claro. muito misturado, porque uma coisa sem a outra não adianta. A Eu racionalidade concordo com sem isso aí. neofilia não adianta, entendeu? Eu concordo Claro. com isso aí. Por exemplo, se pegar a questão da criatividade do ego artístico, por exemplo, foi embora. Cadê a pessoa? O balão, aquele cara que pegou o balão para viajar lá, foi embora. Eu acho que isso que a Rosa falou é bem interessante, mas o que você falou também, né? Porque o abertismo, na verdade, é a base. Só que o objetivo do abertismo é ampliar a cognição. E outra, a cognição, o processo do conhecimento, ele não tem fim. A gente nunca chega no final de uma cognição, ou da autocognição, mesmo o nosso autoconhecimento. Então sempre tem espaço para mais. Então se eu penso num atributo que é mental somático, numa palavra, vem cognição por conta disso. É um processo que não finda, que só expande, vai complexificando, vai expandindo cada Tem vez mais. uma palavra que a moça estava sentada aqui falou, ela saiu, que é cogniciofilia. Que aí a gente vai qualificar com a cogniciofilia Muito multidimensional, né? Querer Aí entender. E Junta abrir tudo, mão né? também é outra condição essencial, né, que é o desapaixonamento. O que ele falou me lembrou uma fala do professor Valdo no Círculo Mental Somático, bem antigo. Ele falou assim, para ele, a hipótese que ele faz é que a CL, que é o modelo do corpus de conhecimento, né, que nem ela tem o traforismo absoluto. Porque se ele considerasse a CL um traforismo absoluto, ele estava negando a evolução, entendeu? É mais ou menos isso que você falou. Sempre você tem alguma coisa para melhorar.